Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61, pelo Expresso 61, e hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui a Daniela Macedo. A Daniela, ela é doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Ela também estuda sobre relações familiares, desenvolvimento humano e construção da paz na perspectiva da promoção e da proteção dos direitos humanos. Nós vamos conversar com a Daniela sobre os direitos de crianças, adolescentes e jovens, que são objetos de estudo, dos estudos dela. A Daniela ela é membro do grupo de estudos O Direito Achado na Rua, da UNB, coordenado pelo professor José Geraldo Souza Júnior. Tudo bem com você, Daniela? Tudo bem, João? Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui para conversar com você e com os seus ouvintes. É um Eu que prazer. agradeço você. Sim, eu que agradeço você, Daniela. Esse tema é muito importante, essa questão dos direitos. Nós tivemos até, acho que foi agora há pouco, o aniversário do ECA, né? Acho que foi agora, recentemente. E é um tema que a gente tem sempre que estar trabalhando ele, porque essa violação de direitos de crianças e adolescentes é uma coisa muito séria, sobretudo em nosso país. Eu queria começar com a Daniela aqui, ela assim, trazendo para a gente um relato de como foi a sua inserção no grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Bom, João, desde 2002 eu ingressei no mestrado na Universidade de Brasília, sob orientação do querido professor José Geraldo de Souza Júnior, e à época do mestrado, né, eu tive a oportunidade de aprofundar os meus estudos na perspectiva do direito achado na rua, com orientação dele, participando das disciplinas, e tive a oportunidade de ingressar naquela época no grupo. E durante a minha trajetória profissional e pessoal, durante um tempo eu precisei me afastar, justamente por causa do trabalho mesmo, na prática, na vivência, né, do dia a dia. E agora, há alguns anos, eu retornei para o doutorado, né, e tive a oportunidade de tê-lo como meu orientador. Então, estou aqui focada, né, nos estudos a partir desse olhar, que é um olhar que traz, né, para o humano essa centralidade e para toda a dinâmica que acontece, né, no social, e aqui também à luz do direito das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Então, eu estou nesse processo de retorno, né, para o grupo e focando agora no doutorado mesmo. Muito bom. Daniela, vamos então entrar no nosso tema específico, né, que são os direitos de crianças e adolescentes e jovens, né, que são objeto de seus estudos. Você poderia falar para a gente como é que está a situação hoje, né? Como mencionei no início da nossa conversa, é um tema que tá sempre presente na pauta, porque as violações são constantes, né? Nós tivemos o ECA, como eu mencionei também, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e tem toda uma estrutura estatal envolvida para essa proteção, né, os conselhos, as próprias instituições de Estado, e, no entanto, essas violações são muito frequentes. Né? Você poderia nos trazer assim, como é que está a situação atual das crianças e adolescentes e jovens no Brasil? Então, João, realmente a pauta, né, de promoção e de proteção dos direitos humanos e direitos fundamentais da criança e do adolescente e do jovem no Brasil, ela é uma pauta que ganhou uma perspectiva nova com a Constituição de 1988 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, que de alguma forma regulamentou, né, toda a perspectiva da proteção integral, da doutrina da proteção integral, que dialoga com esse novo olhar que nós precisamos ter para a criança e para o adolescente como sujeitos de direitos. Eles são pessoas, como nós adultos também somos pessoas, e desde sempre devem ter os seus direitos respeitados em plenitude.
O artigo 227 da Constituição Federal, ele é excepcionalmente importante, justamente porque garante formalmente, ali no texto da Constituição, a prioridade absoluta para a proteção dos direitos da criança e do adolescente e do jovem pela família, pelo Estado e pela sociedade, pela comunidade como um todo. E nós vemos, apesar da Constituição, né, nossa Constituição Federal seja de 1988, nós vemos no Brasil ainda uma prática que está ainda distante das proteções normativas constitucionais e infraconstitucionais e também dos tratados de direitos humanos que discutem os direitos da criança e do adolescente. Então, a gente ainda está caminhando. Alguns avanços nós tivemos, sem dúvida, né, com a criação dos conselhos tutelares, com toda a estruturação de um sistema de proteção e de garantias do direito da criança e do adolescente no Brasil, com toda a rede de proteção da criança e do adolescente se fortalecendo, criando estruturas para viabilizar essa proteção, mas ainda nós estamos caminhando, nós não estamos ainda concretizando plenamente as promessas constitucionais relacionadas à criança e ao adolescente, e também o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não é concretizado em sua plenitude. Claro que nós temos toda uma questão cultural, histórica, em que a criança e o adolescente não eram vistos como titulares, como sujeitos de direitos, mas sim como objeto, né, de proteção, como objeto de proteção da família, como algo que deveria ser tutelado, mas não necessariamente visto como protagonista, como uma pessoa já caracterizada em sua plenitude, porque mesmo que sejam pessoas que estão ainda em desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo, por causa do desenvolvimento mesmo do humano, que até o fim da nossa vida, né, as crianças e adolescentes já são seres humanos, já são pessoas em sua plenitude. E nós temos, no Brasil, políticas públicas que estão, de alguma forma, olhando para a perspectiva da criança e do adolescente, porém, ainda estamos distantes da garantia de prioridade absoluta para todas as políticas públicas, e não só políticas públicas, mas para toda a perspectiva social, comunitária, né, e familiar, de garantia de proteção integral da criança e do adolescente. Então, nós ainda estamos distantes. A pandemia, por exemplo, Covid-19, nós tivemos claros desdobramentos de violação de direitos de crianças e adolescentes, né, no contexto da pandemia, não só com a questão sanitária em si, da saúde, mas também a questão da violência doméstica, do abuso, e também, né, de todo o sofrimento psíquico que essas crianças e adolescentes e jovens sofreram e ainda estão sofrendo, decorrentes de todo o contexto da pandemia que nós vivenciamos. A questão escolar, né, todos os direitos e garantias que, de alguma forma, ficaram fragilizados nesse contexto, e agora nós estamos vendo ainda que essas crianças e adolescentes aqui no Brasil estão sofrendo ainda os desdobramentos desse contexto, João. Tá sem áudio, João, não estou te ouvindo. Desculpa, para não prejudicar a sua fala, mutei aqui, eu sempre esqueço. A gente está com uma boa audiência aqui, já tem uma audiência razoável, quero pedir que você que está nos assistindo, ou vai nos assistir depois, que se inscreva aqui no nosso canal, acione aí o sininho para receber notificação, dá o joinha e compartilhe aqui essa nossa entrevista com a professora Daniela Macedo, e pode também aí no chat fazer alguma pergunta, ou se posicionar aí em relação ao nosso tema. Daniela, essa questão de respeitar as crianças, sobretudo as crianças, né, crianças e adolescentes, ela é histórica, né? A criança, inclusive, ela até pouco tempo, a criança não tinha direito nem de falar, né? Que aquela imposição do adulto que criança não se posiciona, né? E isso permitiu uma série de situações, inclusive a questão da violência sexual, né? Que é um ponto muito grave, né?
E eu queria, inclusive, desse ponto de vista, né, porque as violações de direitos e as violências, né, elas acontecem sobretudo dentro do ambiente, né, que essa criança vive, né? Até porque ela está muito mais presente nesses ambientes, ou na escola, quando está na idade escolar. Eu queria que você trouxesse um pouco esse panorama desse respeito ao direito da criança e do adolescente no ambiente em que ela vive. Sim. João, toda transição, né, cultural, toda mudança que de alguma forma é necessária acontecer no seio de uma sociedade, em razão desses movimentos que de alguma forma acontecem, que tensionam, né, as relações humanas e que também lutam, pautam direitos que de alguma forma estão sendo violados, desrespeitados, e também para todos esses movimentos que de alguma forma buscam trazer, né, a emergência desses sujeitos, no caso as crianças e os adolescentes, como sujeitos titulares de direitos, que muitas vezes não são reconhecidos pela sociedade, culturalmente falando, e também pelo Estado, em algumas situações, sob o ponto de vista normativo, formal. Existe uma luta mesmo, há algumas décadas, para a transição, né, desse contexto de criança e adolescente como objeto de proteção e de cuidado, como alguém que é titular de direitos e que tem direitos que precisam ser respeitados pelo adulto, inclusive pelo adulto cuidador. Então, existe uma discussão na nossa sociedade hoje ainda, muito acirrada, em razão das nossas práticas, né, educacionais em todos os âmbitos, tanto no âmbito escolar, quanto no âmbito da família, quanto nos outros espaços que a criança, nos outros espaços sociais que a criança se encontra, de como nós devemos educar essa criança, como nós devemos cuidar dessa criança. E uma perspectiva que nós tínhamos na nossa sociedade, mas que ainda persiste, é uma perspectiva de cuidados a partir da autoridade, no sentido da autoridade do adulto, que o adulto ele exerce o cuidado em relação à criança, como nós falamos, a família, o Estado e a sociedade, os adultos cuidam das crianças, mas nós ainda temos alguns resquícios na nossa sociedade de uso, por exemplo, da violência e de uma perspectiva autoritária em relação aos cuidados dessa criança e desse adolescente, né? Hoje já existe no Brasil, e eu também faço parte desse movimento, uma série de reflexões que discutem uma parentalidade mais positiva e que contemple o respeito à criança na sua integridade física, psicológica, emocional, em todos os contextos da sua existência, para justamente garantir que essa criança ela seja cuidada com os limites que devem ser dados no sentido de exercício ali, né, de configurações sociais que vão sendo estabelecidas no desenvolvimento da criança naquela família, naquela comunidade, naquele contexto em que ela está inserida. Claro, a criança participa culturalmente de alguns espaços, mas, ao mesmo tempo, a criança precisa ser respeitada em sua integridade, para o seu pleno desenvolvimento psíquico, emocional, físico, cognitivo, espiritual, né, para aqueles que acreditam, em todas as suas dimensões do humano, desse tornar-se, né, humano. É uma perspectiva culturalmente, historicamente situada. E nós estamos engatinhando ainda, nós estamos avançando ainda nesse contexto. Então, a gente reconhece que ainda existem muitas pessoas que acreditam que uma educação, tanto escolar quanto familiar, mais autoritária, com imposição de castigos, de violência física, que isso ainda é pedagógico. E a gente está lutando contra essa perspectiva justamente porque já existem inúmeros estudos importantes, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, que trazem os danos, né, decorrentes dessa violência para o desenvolvimento da criança em sua plenitude. E os riscos também desse tipo de perspectiva. E o jurídico, porque o social ainda está aí vivenciando essa dúvida, né, de como é que a gente educa uma criança, um adolescente.
Mas o jurídico já traz a proteção, o jurídico no sentido da norma posta pelo Estado, né, justamente por causa de toda essa mobilização, de todo esse movimento que aconteceu em prol dos direitos da criança e do adolescente. O jurídico já traz que nós, adultos, eu, Daniela, mãe, né, cidadã, tia, a Daniela não pode exercer violência contra uma criança, contra um adolescente, com um objetivo pedagógico, de educar. E isso, de alguma forma, tem sofrido uma certa resistência, porque culturalmente nós viemos de gerações anteriores em que o processo era esse, era a violência física mesmo com a proposta pedagógica e a violência também, às vezes até emocional, psicológica, com a proposta pedagógica, né, a questão do medo, do castigo e de todas as práticas que nós sabemos que ainda existem no nosso país, não só no Brasil, né, em outros espaços também, em outros países também existem essas práticas. E nós estamos lutando contra isso, né, justamente por causa dos efeitos danosos de toda a violência em razão de uma proposta que, em tese, seria para proteger a criança, mas nós sabemos que não é protetivo, né, não é protetivo. E é isso, existem movimentos, por exemplo, de educadores parentais que estão trabalhando com as famílias em relação a essas novas possibilidades de cuidado, de um cuidado respeitoso, em que garanta dentro do ambiente familiar que a criança receba os cuidados da família. Claro, a família, os pais, eles têm o poder familiar, né, o poder-dever de cuidar, de proteger e de estabelecer ali com aquela criança a vinculação e os exercícios do dia a dia para os cuidados e também para as relações familiares. Mas nós não podemos abusar desse poder-dever que nós temos, né? Ao contrário, nós temos que respeitar os direitos da criança, mesmo num contexto em que nós temos ali um contexto pequeno, fechado, que é o contexto familiar, né, restrito, em que as dinâmicas se estabelecem no âmbito mais privativo. E ali dentro também é necessário existir respeito e conscientização da família, dos cuidadores, não só dos pais, de todos os cuidadores, de quem seja responsável pela criança, de quem esteja com a criança, de que a criança e o adolescente, eles são sujeitos de direitos, titulares de direitos, direito à vida, à saúde, à proteção, à dignidade, né, ao desenvolvimento, e a uma série também de deveres, né, lógico, nós também não estamos dizendo que as crianças e adolescentes não precisam também respeitar, né, convenções normativas para a gente poder viver em sociedade, estabelecer aqui relações que sejam, como eu falei, né, pacíficas e construtivas a partir de uma perspectiva de proteção e também de promoção de um desenvolvimento humano sadio para todos, né? Então, mas é um desafio, João. Nós temos ainda muito ainda a fazer para garantir que a gente tenha em todos os lares crianças e adolescentes protegidos em suas famílias. Nós vemos diariamente nos jornais, né, fatos assim tristes, dramáticos de crianças que sofreram graves violações de direitos no ambiente familiar. E isso a gente também precisa, de alguma forma, cuidar desses cuidadores, para que esses cuidadores também, de alguma forma, possam compreender a sua função social e a sua função ali também no ambiente que é privado, porém também tem uma perspectiva de interesse de toda a coletividade. Porque é responsabilidade da sociedade, do Estado e da família proteger a criança e o adolescente. Muito bom. Eu estava comentando aqui, a gente deu uma travada, mas acho que não prejudicou a transmissão. Ah, travou? Ah, não mas a sua fala não prejudicou, não. Não? Acho que fui eu que travei aqui. Daniela, a gente está aumentando a audiência, está crescendo, já temos até alguns comentários aqui. Ó. Vou trazer aqui a Rosane Mesquita, é sempre maravilhoso ouvir Daniela, hoje como mãe, põe adoção, como mãe, põe adoção, trago para a nossa, desculpa, gente, estou ficando cego, para a nossa vivência diária, enxergar e respeitar nossos filhos como sujeito de direito, respeito às suas individualidades. Obrigado pelo seu comentário, Rosane, e a Luana está aqui também. Assunto de extrema importância, de fato. Obrigada, Luana e Rosane. Daniela, você estava mencionando a questão dos castigos, né? E
E fora do ambiente familiar também, nas escolas, né, antigamente, eu sou da época que levei muita palmatória e fiquei com um chapeuzinho de burro virado para a parede. Eu estou rindo aqui porque é uma situação que era engraçada, mas é uma situação que hoje em dia ela não existe, né? Mas a criança sofre ainda muito na escola, e o bullying é uma dessas questões. Eu queria que você comentasse sobre isso, a criança fora do ambiente familiar, o desrespeito de direitos dela fora do ambiente familiar, e também você avançar pela questão do Estado. Vamos comentar isso primeiro, porque essa questão do Estado envolve também, eu queria que você também trouxesse aí a sua análise sobre o período de obscurantismo que nós vivemos até pouco tempo. Mas vamos falar do desrespeito da criança fora do ambiente familiar. Sim, João, como você disse, a gente tem uma história culturalmente enraizada numa perspectiva do castigo, da culpa, do medo, da vergonha, como formas de transformar, né, aquela situação para gerar uma mudança de comportamento na criança e no adolescente. E como a gente já comentei um pouquinho antes, já existem inúmeros estudos na área da psicologia, na área da saúde mental, na área da medicina, na área da antropologia, da sociologia, que trazem, toda a perspectiva interdisciplinar, que trazem informações relevantes no sentido de que o medo, a culpa, a vergonha, a dor, elas não são práticas que geram transformação de comportamentos que nós adultos consideramos equivocados da criança ou do adolescente. Pelo contrário, eles geram, além do sofrimento psíquico e dos danos que podem ser causados à criança e ao adolescente, eles geram revolta, eles geram, às vezes, um apagamento daquela criança, daquele adolescente, que vai ficando cada vez mais retraído. Então, já existem informações para todos nós que buscamos essas informações sobre os malefícios no âmbito também da educação, no âmbito pedagógico, educacional, escolar, formal, dessas práticas que são práticas que geram sofrimento na criança e no adolescente para gerar, por exemplo, benefícios pedagógicos esperados pelo adulto. Então, estamos atrasados em relação a isso quando existem práticas dentro do ambiente escolar que geram esses sentimentos, né, que eu mencionei, o medo, a culpa, a raiva, a dor, o sofrimento. E lógico que o bullying em si, hoje em dia, é uma questão que está sendo cada vez mais discutida, né, justamente porque nós temos ainda crianças e adolescentes que vivenciam experiências violentas no ambiente escolar e que sofrem em decorrência dessas violências, e aqueles que praticam, né, esses atos que de alguma forma são também um ato de violência, também provavelmente são pessoas que por algum motivo ou vivenciaram experiências também difíceis, que de alguma forma estão reagindo a outros espaços talvez de violação dos seus próprios direitos, né? Então, por isso que eu falei, não sei se eu falei, na verdade, que é muito importante que a gente compreenda a questão do desenvolvimento humano, mas numa perspectiva de como é que nós construímos práticas construtivas de um ambiente de paz, de um ambiente mais saudável para o desenvolvimento das potencialidades de cada um, de cada ser humano, na sua individualidade, e também que vai reverberar no coletivo, no social, né? Porque são relações que estão, de alguma forma, sempre interrelacionadas. O individual impacta no coletivo e o coletivo impacta no individual. Então, a gente não pode dissociar. Então, uma criança que é vítima de violência dentro do ambiente escolar, ela não vai estar pronta para o processo de aprendizagem cognitivo esperado pelo adulto, justamente porque ela está sofrendo, além do estresse, sofrendo dores que não contribuem para o aprendizado. É justamente o contrário. Nós sabemos que uma criança que está amparada, que se sente aceita, que se sente amada, que se sente apoiada, estimulada também, motivada pelo adulto, que precisa, que pode estabelecer ali contornos, né, limites, orientações para aquele ambiente pedagógico, mas sem uso de qualquer tipo de violência, que seja violência psicológica,
Não pode, né? Muito menos a violência física e, logicamente, também violência sexual, todas essas formas de violência que devem ser responsabilizadas e encaminhadas também, né, para as instâncias que, de alguma forma, podem tomar alguma providência para promoção e para proteção dos direitos dessas crianças, desses adolescentes. Então, nós, adultos, é que precisamos cuidar dessas nossas referências e também estudar, aprender, dialogar, trocar, ampliar, né, as nossas visões para a gente poder visualizar quais são os caminhos possíveis de uma prática pedagógica no ambiente escolar que, de alguma forma, contribua, né, para o desenvolvimento sadio, pleno, emancipatório da criança e do adolescente. Muito bom. Professora Daniela, aqui a audiência está subindo e nós temos mais comentários, eu vou trazer daqui a pouco, mas eu queria aproveitar que a Rosane Mesquita, ela mencionou a adoção. Então, Sim. eu queria tratar com você sobre a criança que foi retirada do seu ambiente familiar, e a criança que estão nos lares, né, estão nesses ambientes aí, aguardando a adoção, ou tá ali, né? Eu, como jornalista, fiz muita reportagem sobre isso, inclusive, numa dessas reportagens, encontrei o meu primeiro filho adotivo, eu tenho 2 filhos adotivos, então eu tenho um carinho muito grande por isso, né? Então eu queria que você tratasse dessa questão da adoção e as crianças retiradas das famílias e nesses ambientes, dos lares, etc. Bom, João, você traz uma questão assim muito complexa, ampla e que exigem assim uma série de desdobramentos, mas vamos tentar contextualizar. A criança e o adolescente, eles têm o direito humano à convivência familiar e comunitária. A principal defesa, proteção, deve ser do direito à criança e ao adolescente de permanecer sob os cuidados da sua família de origem, que é a sua família biológica, aquela sua primeira família, né, de onde ele foi ali gerado, de onde ele nasceu, especificamente. A Convenção sobre os Direitos da Criança traz essa informação, o direito à família, a Convenção Familiar e Comunitária, o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos esses instrumentos normativos traduzem esse direito da criança à sua permanência na sua família de origem. Apenas excepcionalmente, em situações em que a criança está vivenciando algum tipo de grave violação de direitos no ambiente familiar, é que essa criança é retirada da sua família de origem por uma medida de proteção judicial, com decisão judicial, com todo ampla defesa, contraditório, que deve ser garantido às famílias de origem também, para se discutir a situação que gerou o afastamento da criança daquela família de origem. Porque é um direito da criança permanecer com sua família de origem. Quando a criança ela é afastada da sua família de origem, o Estado, né, tem que, de alguma forma, se mobilizar com todos os seus recursos socioassistenciais, de saúde mental, de saúde ampla, no sentido mais amplo, para viabilizar que aquela família que teve dificuldade no exercício de uma parentalidade saudável tenha condições de superar esses desafios, de revisitar essas dificuldades, para que a criança possa retornar para a sua família de origem. Essa tem que ser a nossa prática enquanto rede de proteção, que a criança possa retornar para a sua família de origem. Essa é a premissa, quando ela é afastada. Excepcionalmente, essa criança não vai poder voltar para a sua família quando já foram enveredados todos os esforços da rede de proteção, e aí uma série de políticas públicas tem que ter sido acionadas, né, um apoio para essa família, toda uma dinâmica que já foi viabilizada para essa família, e a família não conseguiu superar aquelas situações que geravam violação de direitos graves para essa criança, para esse adolescente, ou para esse adolescente, aí existe um processo judicial que se chama destituição do poder familiar, que é aquele poder-dever que eu falei no início da nossa conversa, né, que é esse direito que os pais biológicos têm em relação aos filhos,
biológicos, nesse primeiro momento, que depois os pais adotivos também têm esse poder familiar, mas nesse primeiro momento existe uma ação de destituição do poder familiar dessa família biológica para que essa criança possa ser colocada em uma outra família via adoção, justamente para garantir o direito fundamental e humano da criança à convivência familiar e comunitária, porque nenhuma criança deveria crescer num abrigo institucional. Nenhuma criança deveria desenvolver, né, as suas relações afetivas num ambiente institucionalizado. Essa é uma situação gravíssima que nós temos ainda no Brasil, não só no Brasil, né, em vários países também, de crianças que permanecem anos institucionalizadas, sem uma perspectiva de retorno para a sua família de origem e que também não conseguem, de alguma forma, ser inseridas numa família via adoção. Então, a adoção, ela não pode ser considerada uma política pública, ela não é uma política pública. A adoção é uma alternativa, é um encontro de uma família, de uma nova família, para uma criança e para um adolescente que não podem mais estar com as suas famílias de origem, por motivos diversos, e depois, apenas depois, excepcionalmente, depois de uma série de providências que devem ter sido adotadas para que essa criança pudesse permanecer com a sua família de origem. Porque existe uma cultura, João, de que a criança pode ser retirada da sua família de origem só por questões econômicas, por questões culturais, e essa é uma violência também que nós praticamos contra a criança e contra o adolescente, quando nós entendemos que ela, a priori, não pode permanecer com aquela família, porque a família é desestruturada, porque a família não oferece, né, aquelas condições mínimas de vida que nós entendemos como razoáveis para uma criança se desenvolver bem. Sem o apoio do Estado, essas famílias não saem dessa condição de vulnerabilidade para que possam superar os desafios para o exercício dos cuidados de uma maneira que a criança possa se desenvolver sadiamente naquela família. Então, a pauta da adoção, hoje, para mim, ela é uma pauta maravilhosa, importante, mas que a gente possa pensar que a adoção é a última das últimas possibilidades protetivas de uma criança ou de um adolescente, né? A gente precisa entender que garantir para as famílias de origem condições de trabalho, de dignidade, de superação dos desafios que são historicamente ali em razão de uma série de opressões que aquelas famílias vivenciam, né, a questão da violência. Como é que a gente supera tudo isso para que a gente possa ter um ambiente familiar saudável? Então, essa é uma questão. Essa, para mim, é a primeira questão. Como é que a gente faz para que a gente consiga viver numa sociedade em que todos possam permanecer junto das suas origens, né? Mas a gente sabe que hoje, nesse contexto atual, nós temos quase 31 mil crianças e adolescentes institucionalizadas no Brasil hoje. Quando eu falo institucionalizado, eu estou dizendo abrigo, acolhimento, tá? O acolhimento que pode ser o institucional ou o acolhimento familiar, que ainda é muito pequeno percentualmente no Brasil hoje em dia. Inclusive, é uma política pública que a gente precisa de muito fomento, porque quando a criança, numa situação grave de afastamento da sua família de origem, está ali, sofrida, vivendo uma experiência, né, bem difícil de afastamento da sua família de origem, também de violação dos seus direitos, ela estar num ambiente em que ela recebe um cuidado individualizado, numa família acolhedora, numa família que, de alguma forma, possa exercer ali aquele cuidado mais próximo da criança, já existem estudos também científicos que garantem que essa criança estará mais apoiada para o seu melhor desenvolvimento e também para a reparação desses danos psíquicos que aconteceram quando ela está num ambiente familiar do que quando ela está numa instituição. E é por isso que a gente também tem que olhar para essas 31 mil crianças e adolescentes que hoje em dia estão afastados de suas famílias de origem, estão aguardando por uma resposta, né? Ou para o retorno para suas famílias de origem, ou para a inserção em uma família via adoção. Hoje, né? Esse é o cenário hoje, mas o cenário ideal é que nenhuma criança e nenhum adolescente precise ser adotado, entende? Essa é uma utopia que nós precisamos também lutar por ela, né? Que nenhuma criança, que nenhuma família precise deixar de exercer os cuidados com seu filho, que todas as famílias tenham condições
de exercer esse cuidado da melhor forma para garantir os direitos dessas crianças e desses adolescentes. Aí que entra a figura do Estado, né, professora Sim, Daniela, para garantir as exatamente. políticas públicas, e eu quero tratar desse assunto com você daqui a pouco, mas eu queria trazer uma impressão minha. Eu acompanho muito essa coisa das eleições para conselhos tutelares, e Uhum. assim, eu vejo uns absurdos assim, tremendos. Eu queria que você, eu não sei se você acompanha de perto isso, certamente que sim, mas assim, existe uma disputa política, né, e religiosa dentro, né, para ocupar esses cargos, né? Tem a questão financeira também, porque me parece que é um cargo que tem uma remuneração razoável, mas também tem esse conteúdo, né? As igrejas evangélicas fundamentalistas, sobretudo, vão para essa disputa mobilizando uma estrutura gigantesca de ônibus, pagando gente. Assim, eu presenciei e vi isso. Eu acho que isso prejudica muito essa assistência que os conselhos poderiam dar. A gente vê casos aí de crianças que são estupradas, ficam grávidas, e essas posições fundamentalistas de impedir que ela tenha direito a fazer o aborto, né? Porque está previsto em lei. Enfim, não alongando aqui muito na minha premissa, queria que você comentasse um pouquinho sobre, primeiro, essa questão de se essa forma de disputa pelos conselhos tutelares teriam essa influência negativa nas políticas, e também a importância que tem os conselhos tutelares. João, olha, essa pauta, né, essa discussão sobre a importância dos conselhos e toda essa dinâmica que você trouxe, a gente precisaria, acho que, de 1 hora para a gente ficar conversando sobre ela. A gente marca um outro dia para a gente falar sobre Vamos isso. para outra pauta, né? Vamos depois É outra pauta, é outra pauta. Aliás, né, professor Daniela, É. todos esses pontos que estão sendo tratados aqui, a gente está doido para ampliar, mas a Que gente pode bom, isso tratar é de importante, tem dobrado muito aqui. assunto para discutir. Mas, João, Exato. os conselhos tutelares são, na minha opinião, muito importantes. Eles são aquelas pessoas que estão ali, próximos da comunidade, que de alguma forma podem ter uma atuação colaborativa, protetiva, de apoio mesmo para as famílias, porque a função do conselho é proteger, claro, a criança e o adolescente, mas também apoiar a família, orientar a família, encaminhar a família para os serviços públicos possíveis quando a família não teve acesso. Então, o conselho, ele é necessário na nossa dinâmica, na nossa rede de proteção aqui no Brasil. Agora, nós sabemos, como você disse, que existem situações em que os conselheiros eles não estão vocacionados para aquela atividade, como também, não estou dizendo só os conselheiros, não, muitos profissionais em várias áreas também não estão vocacionados para as suas atividades. Nós temos médicos que não são vocacionados, nós temos professores que não são vocacionados, nós temos engenheiros que não são vocacionados, nós temos juízes que não são vocacionados, nós temos em todas as Jornalistas que não são jornalistas que não são vocacionados, né, e que de alguma forma estão ali exercendo um cargo, uma atividade, com o objetivo, lógico, que também é legítimo, de ter o seu sustento, de puxar a sua família, mas que descola do objetivo principal daquela atuação, que é de garantir, no caso do Conselho Tutelar, garantir o direito fundamental da criança e do adolescente à sua proteção integral, a sua prioridade absoluta em termos de políticas públicas, no contexto do Estado, e também de apoiar a família daquela criança, no contexto em que ela se insere, na comunidade em que ela se insere, para superar as dificuldades no exercício da parentalidade, de uma parentalidade saudável. Então, eu já vi muitos conselheiros atuarem de maneira brilhante e contribuírem, sim, para o benefício da relação familiar criança e adolescente, a criança e o adolescente superarem naquela família as violências que estavam até então sendo submetidas. Mas isso são conselheiros que se dedicam à causa de maneira genuína, né, de maneira compromissada e atentos às suas responsabilidades. Agora, nós sabemos que nós humanos, nós somos impactados pelas nossas crenças, pelas nossas convicções, pelas nossas ideologias, né, por todos os espaços sociais que, de alguma forma, constituem a nossa subjetividade. E, João, é muito difícil você separar 100% a Daniela, que é, de alguma forma, tem a sua subjetividade, da Daniela profissional.
o que eu trago comigo me impacta no meu trabalho, né? Então, a gente sabe que, numa perspectiva, como a gente falou, de uma perspectiva mais autoritária, que é, né, muito conservadora em relação a valores, em relação a algumas questões que perpassam por aspectos diversos da formação do humano, isso impacta no trabalho do conselho também. E aí pode ser um impacto positivo, mas também pode ser um impacto negativo, no sentido de gerar mais violência, gerar mais violação de direitos, ou gerar, por exemplo, um afastamento indevido da criança da sua família de origem, por uma questão, por exemplo, de julgamento, de valores que os valores do conselho, que de alguma forma esbarram com os valores da família, né? Então, são questões complexas, como eu falei, não dá para a gente conversar tudo aqui nesse momento, porque a gente precisaria de algumas horas, mas eu entendo que o conselho é necessário, é importante, mas a gente precisa discutir melhor sobre como é que a gente ocupa esses espaços, né? Que também é um espaço de cidadania, de participação social, de comunidade ali envolvida, porque é isso, o conselho é para ser um agente da comunidade, que vai receber um valor, porque também é um trabalho duro, dificílimo. Os conselheiros recebem também, muitas vezes, no projeto deles de vida, de proteção da criança e do adolescente, ameaças gravíssimas também à sua própria vida, né, e dos seus familiares. Porque também não é fácil você proteger uma criança e um adolescente em um contexto em que ela está inserida num ambiente de muita violência, por exemplo, em que a família ou que as pessoas que cuidam dela entendem que a família está fazendo o que é correto. E o conselho, de alguma forma, tenta intervir para garantir a proteção daquela criança. Não é simples também, não é. É um trabalho difícil, mas é um trabalho muito importante. Verdade. Trazer aqui mais um comentário. A Maíra, ou Mayra, né? Maíra, querida. Maíra, a Lelo, a Yelo, desculpa aí. Dani, seu trabalho é primoroso. Obrigada por pesquisar essa temática e contribuir para ampliar a discussão e visão da criança e adolescente como central das políticas públicas e sociedade. A Rosane volta aqui. Maravilhosa contribuição, Dani. Obrigada. Maravilhosa mesmo. Eu ia pegando esse gancho aqui da Maíra, né? Vamos para a questão do papel do Estado, né? Para garantir que a criança tenha todos os seus direitos dentro do seu lar, né? E eu queria, Daniela, que você fizesse uma breve avaliação para a gente entrar nessa questão da política, do que foi esse retrocesso que nós tivemos aí nos últimos 4 anos com esse governo fascista, né? Um dos exemplos do descaso dele pela vida é a situação das crianças Yanomami, lá em Roraima, não só as crianças, mas todos os indígenas ali, mas as crianças foram as que mais sofreram com esse descaso. Mas eu só estou trazendo isso como um exemplo, que existiu vários, né? Nós tivemos uma ministra da família com posições horríveis, né? Com declarações, no mínimo, deploráveis, mas, enfim, a gente tem que trazer esse resgate, trazer essa memória, né? Primeiro, para que ela não se repita, e segundo, para que a gente possa avançar aí com esse novo governo que a gente tem. Queria sua avaliação sobre tudo isso. Então, João, eu até trago aqui as palavras do professor José Geraldo, né? Ele traz muito a ideia de que nós não podemos ficar presos à ideia de retrocesso. A gente tem que olhar para a perspectiva atual, né? E, de alguma forma, entender, compreender quais são esses fenômenos, né? Essas resistências, esses tensionamentos que existem ao longo da história da humanidade, né? Quando nós temos, às vezes, políticas, de alguma forma, políticas públicas e políticas de Estado que vão numa direção e outras políticas de Estado vêm depois em outra direção e geram esses tensionamentos, né? Que nós vemos, que nós acompanhamos e que, de alguma forma, trazem questões tão sensíveis e delicadas para um cenário em que seria um cenário em que nós ficamos até mesmo chocados com algumas questões que nós vimos. Então, sem querer fazer nenhum tipo de julgamento, porque eu acho que não é muito
a minha forma, assim, de lidar com tudo isso, eu entendo que a discussão sobre políticas públicas na infância e na juventude no Brasil, hoje, ela precisa resgatar essa perspectiva, hoje, de criança e adolescente como sujeito de direitos, criança e adolescente como ser humano em sua plenitude, pessoas em desenvolvimento, sim, físico, cognitivo, né, ainda crescendo, como nós adultos também vamos, né, passar por desenvolvimento, porque nós vamos envelhecer também, nós passamos por estágios de desenvolvimento ao longo de toda a nossa existência, não só durante a infância. É claro que a infância tem um boom, né, na adolescência também, mas nós adultos também estamos ainda crescendo e nos transformando. E como é que a gente implementa agora, nesse momento, políticas públicas que façam valer o primado constitucional da prioridade absoluta e da proteção integral da criança e do adolescente, nessa perspectiva em que ela seja titular de direitos, olhando para ela como um ser humano em sua completude, como eu já disse. E eu acho que a gente tem que olhar por aí, agora, para frente, sabe? Porque mesmo que nós estejamos saindo, né, de um processo complexo, de discussões tão acaloradas, de tanta polarização no nosso país, em que as pessoas, de alguma forma, se desconectaram, né, de valores importantes em prol de uma disputa, eu não quero que essa disputa ela prejudique os direitos da criança e do adolescente. Ao contrário, todos nós, toda a sociedade unida, nós precisamos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, independentemente das nossas convicções políticas, religiosas e ideológicas. A criança e o adolescente, elas fazem parte da nossa sociedade, elas são titulares de direitos, são pessoas como nós somos pessoas. Como é que nós, adultos, cuidamos dessas crianças e desses adolescentes, em quaisquer espaços em que nós estejamos? As nossas crianças, que são crianças de comunidades, de povos indígenas, precisam também da proteção do Estado, precisam também da proteção da sociedade, precisam também da proteção num contexto mais amplo, porque existem, lógico, nesse contexto que você trouxe hoje, situações que são, sim, potencialmente violadoras de direitos dessas crianças e desses adolescentes, como a falta de acesso à saúde, como a falta de acesso à alimentação, como a falta de acesso à proteção à sua vida, como a falta de acesso a um cuidado com a sua comunidade, em que ela integra uma comunidade, né? Então, a comunidade precisa da proteção para que a criança seja protegida também. Então, como eu falei, a gente tem que cuidar da família, a gente tem que cuidar da comunidade, para que a comunidade, que o adulto possa ser um cuidador mais efetivo da sua criança, né? Em todos os espaços que a gente, de alguma forma, está. Então, quem cuida de quem cuida, né? Essa é uma questão que a gente precisa sempre também observar, sabe, João? Porque às vezes a gente está preocupado com a criança em si, e a gente precisa estar preocupado com a criança em si, mas a gente também precisa cuidar do adulto cuidador. E aí começa um processo de discussão sobre a dignidade da pessoa humana, de valores, de direitos, para todos, né? Para todos nós. Você está aí, João? Não estou te vendo. Travou, João? Bom, enquanto o João não volta, não sei se ele vai voltar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né, ouvindo, dialogando e, de alguma forma, interessadas, né, na pauta da defesa do direito da criança e do adolescente no Brasil, e não só no Brasil, né, no Brasil e no mundo, para que as nossas crianças e nossos adolescentes tenham espaço, tenham afeto, tenham visibilidade, tenham voz, tenham seus direitos, de alguma forma, observados, mas principalmente protegidos e cuidados.
Agora que o João travou, eu já não sei, deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Coisas de coisa ao vivo, ele falou que era ao vivo. Eu acho que o João caiu. Já que ele caiu, deixa eu ver se eu vou encerrar, gente. Ele caiu mesmo. Que Voltei coisa, aqui. voltou. Eu até estava falando aqui sozinha, falando com as pessoas, não sei, que eu não consigo ver quem está assistindo. Nossa, Eu falei, será que eu encerro? Será que eu não encerro? me perdoa, caiu aqui. Imagina! Eu tô no Uma hora local. uma hora eu fiquei em silêncio, falei, será que ele caiu? Será que ele não caiu? Aí eu te mandei a mensagem que deu certo. Muito bom. Querida, queria só Eu tô falar no meio do rapidamente uma... mato. Eu tô Hã? eu tô no meio do mato, né? Então, de repente, Ah, sinal de tudo. internet, então, não é É, garantia. né? Mas estava indo tudo tão bem, aí caiu a internet, mas eu consegui rotear aqui pelo celular e agora vai. Não, Aí mas depois a gente faz a edição e corta aí. Havia Isso, concluído, pronto. Você você corta havia essa parte concluído do aquela meio. parte? Aquela Hã? parte sim, né? Você havia Sim, concluído aquela parte? já concluí, já concluí. Né? Já concluí. Maravilha. Bom, vamos aproveitar e trazer aqui. Tem mais comentários, tem muita gente comentando. Você Poxa, tem que um, coisa boa. você tem um bom público, Daniela. Ah, A Andréa Peixoto, a humanidade da Daniela é surpreendente. Que as crianças e adolescentes do nosso país possam alcançar o espaço que Daniela tanto busca. Que lindo, comentário bacana. A obrigada. Luana volta aqui. Acho que é a mesma Luana, né? É, a mesma Luana. Isso. Precisamos de mais espaços como esse para dialogarmos. Parabéns, Dani. A Obrigada, Maíra querida. volta aqui também, Maria Aiello. Os adultos cuidadores muitas vezes estão também em situação de vulnerabilidade, exatamente. Precisamos cuidar de quem cuida. Nossa, perfeito, Maíra. Eu acho que é isso. Vamos então aproveitar o gancho da Maíra e falar sobre os adultos também, até porque você também tem essa linha, né, você de pesquisa sua, que é em relação à questão da família, né, os direitos da Isso. família. Vamos falar dos adultos então rapidinho Vamos para a gente falar dos adultos. para o encerramento. O Vamos, cuidado vamos, dos adultos, vamos é cuidar encerrar. dos adultos para os adultos cuidarem bem das crianças. Isso aí, é isso aí. Eu acredito muito nessa potência de cuidar dos adultos para que os adultos possam ser cada vez cuidadores mais afetuosos, né, mais atentos, mais disponíveis também para o exercício do cuidado, cuidado compartilhado, que não é exclusivo só de uma pessoa, da mãe, do pai, do avô, da avó, da tia, do tio, da madrinha, do madrinho, do padrinho. Não, é um cuidado compartilhado, família, sociedade, comunidade, né? Aquelas pessoas que convivem com a criança e Estado também. Mas eu queria falar um pouco da minha pesquisa, João, Opa. porque acho que por causa dela que eu estou aqui falando sobre esse tema com você, que eu amo tanto, que é a proteção dos direitos da criança e do adolescente. E como eu já disse no início, algumas crianças, em determinados momentos da sua vida, elas são afastadas da sua família de origem por uma medida judicial de proteção. E aqui, no contexto da minha pesquisa, eu estou trabalhando especificamente com as crianças e com os adolescentes que estão acolhidos institucionalmente ou em uma família acolhedora, tá? Que atualmente são 31 mil crianças e adolescentes nesse contexto. Nós não temos no Brasil uma política judiciária e também uma política socioassistencial que seja focada na proteção do direito da criança e do adolescente à própria história de vida. O que significa própria história de vida, né? De onde eu vim, quem são os meus familiares, quem são os biológicos, né? Quem são as referências iniciais da minha própria existência, de onde eu nasci, né? Em que contexto eu nasci, quais eram as comunidades que de alguma forma faziam parte ali da minha experiência de vida. Algumas crianças e adolescentes perdem totalmente essas referências quando elas estão institucionalizadas. Porque existia no Brasil, há algumas décadas, não só no Brasil, fora do Brasil também, uma ideia de que a criança, para ser protegida, ela precisava romper com aqueles
com aquelas lembranças, com aqueles vínculos, com aquelas ideias que de alguma forma viam da sua origem, né, da sua ancestralidade. E hoje, na adoção moderna, legal, e na adoção que nós chamamos para sempre, a gente já reconhece uma perspectiva da importância da história de vida da criança e do adolescente para a constituição da sua subjetividade, para a constituição da sua identidade. Então, existem muitos adultos que foram adotados ou que não foram adotados, que passaram anos numa instituição de acolhimento e que depois se tornaram adultos e que não foram para uma família via adoção e que perderam totalmente as referências das suas origens, que estão buscando informações, muitos deles de maneira muito sofrida, buscando informações não só sobre sobre os seus familiares, não só sobre quem são aquelas pessoas, mas por que eles foram afastados daquela família, né? Porque eles, de alguma forma, precisaram sair de um contexto familiar, cultural, social, e migrar para um outro contexto. Por quê? Né? As pessoas querem saber informações sobre a sua própria existência, né? Então, é uma perspectiva que dialoga com o direito humano à própria identidade, um direito humano à dignidade biográfica, porque é isso, é poder saber um pouco sobre si mesmo, sobre a sua historicidade, poder ter uma narrativa de si, poder contar a sua história. No Brasil, nós ainda estamos pouco avançados nesse aspecto, sob o ponto de vista social, porque nós não temos divulgação sobre esse assunto, nós não falamos muito sobre esse assunto. Apesar dos nossos instrumentos normativos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente já diz que toda criança e adolescente que adotados, por exemplo, eles têm o direito de ter acesso ao processo judicial que, de alguma forma, tem ali as informações sobre a sua transição da sua família de origem para o abrigo e, eventualmente, para uma família via adoção. Então, existe já esse direito à própria história, né, a conhecer a própria história. Mas nem sempre eles conseguem ter acesso a essas informações. Por quê? Primeiro, porque não existe um conhecimento geral de que eles têm esse direito. Então, a gente não sabe muito bem sobre isso. E outro, nem sempre as informações que estão disponíveis no processo judicial são informações que contemplem a demanda subjetiva por informações que não são só informações pelo motivo pelo qual a criança foi afastada da sua família, mas quem eram essas pessoas, o que elas faziam, de onde elas vieram, né? Porque ninguém é só um fato que cometeu. Eu sou muito mais do que os atos que eu pratiquei, do que os fatos que eu vivenciei. Eu sou uma pessoa mais complexa do que isso, todos nós somos. E quando a gente restringe o direito de acesso à criança, à própria história de vida, apenas ao nome dos genitores, dos pais biológicos, quando ela consegue ter acesso ao nome do pai, porque muitas vezes ela não tem essa informação, e também apenas a informação do motivo pelo qual ela foi afastada de sua família, reduz a vida da criança a um aspecto que é muito estigmatizado, João. É um aspecto que, de alguma forma, tira da sua criança a potência que ela tem em si, porque ela não vem de alguém que, de alguma forma, é um dependente químico, ponto final. Não, ela vem de alguém que nasceu num contexto X, Y, Z, de alguém que, de alguma forma, viveu experiências que também podem ter sido experiências difíceis, talvez de violência, talvez de abandono também, né? Que, de alguma forma, geraram dores nessa pessoa que ela não conseguiu superar. E aí, um contexto que, de alguma forma, se retroalimenta, né? De violência, de abandono estrutural e de todas as mazelas que nós vivenciamos, né? Visualizamos, vivenciamos na nossa sociedade, que não são responsabilidade única e exclusiva. Claro que também tem responsabilidade individual, mas não é única e exclusivamente uma responsabilidade individual. Nós temos também contextos que favorecem, muitas vezes, essas práticas que são práticas violadoras de direitos, né? Então, existem movimentos de adultos buscando essas referências, buscando essas informações e se deparando com inúmeras dificuldades para esse tipo de acesso, né? Então, o direito à história de vida como um direito humano fundamental
E quando a criança está no abrigo, ela fica, às vezes, meses, preferencialmente pouquíssimo tempo, porque é uma medida excepcional, mas quando ela precisa ficar um pouco mais de tempo para que ela possa retornar para a sua família de origem, é importante também que exista um cuidado socioassistencial para garantir registros com beleza, com poesia, com dignidade, com respeito, a permanência daquela criança naquele momento, com quem essa criança que estabeleceu vínculos, o que essa criança fez durante esse período, em que escola ela estudou, quais os trabalhinhos que ela fez, para que essa criança também possa construir a sua narrativa autobiográfica também durante o espaço de tempo em que ela vive numa instituição de acolhimento ou numa família acolhedora, porque isso faz parte da vida dela, né? Isso integra a existência dela. É um período da vida dela que precisa ser contado também, que precisa ser integrado à sua história, porque faz parte da sua história, né? E aí, muitas famílias, né, via adoção, hoje em dia, inclusive, as pessoas queridas que estavam aqui, todas também já estão, de alguma forma, dialogando sobre a importância desse cuidado, desse respeito para a história de vida da criança, quando ela está na sua família via adoção, quando for o caso, e também quando ela está, por exemplo, numa instituição de acolhimento, para que, se ela voltar para a sua família de origem, que é o que é desejado, precisa ser incentivado, ela leve também referências históricas sobre a sua vivência naquele abrigo para a sua casa, né? Como parte da sua história. E, se por acaso não for possível esse retorno, para que ela leve também para a sua família via adoção a sua história, tanto o que ela viveu antes do período de acolhimento, como também o que ela viveu durante o acolhimento, para que essa criança possa falar sobre a sua vida, para que ela possa ter espaço de dialogar sobre essa sua existência, que ultrapassa, né, os limites temporais que às vezes nós adultos estabelecemos. E não é que a criança e o adolescente sejam obrigados a falar, ou sejam obrigados a lidar com essa história, mas que eles tenham essa possibilidade, que eles tenham esse espaço, que eles tenham essa abertura, e que os adultos cuidadores possam também estar sensíveis à importância da sutileza, da delicadeza, de dialogar sobre esses assuntos quando a criança trouxer essas informações, né, para partilha junto da família. Respeitar a história de vida da criança é respeitar a sua dignidade, é garantir que ela tenha essa dignidade biográfica. Mais ou menos isso, João. Sensacional, maravilha, Daniela. Daniela, a gente está aqui extrapolando um pouco o tempo que a gente estabeleceu. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais e agregar aí algo que eu não perguntei e você gostaria de acrescentar. Sim. Eu queria te dizer, João, primeiro, muito obrigada por esse espaço, né? Eu acho que a gente precisa cuidar das crianças e cuidar de quem cuida no Brasil, com muito afinco mesmo, para que a gente possa criar espaços mais plurais e espaços mais compartilhados desse exercício de cuidado, respeitando, claro, a individualidade, as particularidades de cada ser humano, de cada família, mas contemplando que todos possam ter a sua dignidade humana garantida, né? Os seus direitos fundamentais e humanos sempre respeitados e protegidos, e também, de alguma forma, criar espaços de produção de novos direitos, que é isso que a gente, na pesquisa, de alguma forma, traz, porque esse movimento dos jovens, dos adolescentes e dos adultos que buscam suas histórias de origem é um movimento humano que justamente está aqui nesse contexto de emergência de novos direitos, de possibilidades que podem ser discutidas à luz das suas dores, das suas lutas, das suas conquistas, do seu movimento, da sua história, do seu impacto que isso traz na formação, por exemplo, de novos direitos, na construção de novas narrativas jurídicas também, de proteção dos direitos humanos das pessoas que, por algum motivo, precisaram ser afastadas das suas famílias de origem. E aqui eu trabalho especificamente no contexto da adoção, do contexto das crianças que estão acolhidas institucionalmente, principalmente, mas não só, né? Todas as pessoas que, por algum motivo, precisaram ter
ser afastadas da sua família de origem, precisam ser respeitadas na sua historicidade. E eu acredito muito, assim, na potência do nosso, né, do nosso povo, da nossa sociedade, de lutar pela promoção e pela proteção dos direitos da criança e do adolescente, numa perspectiva mesmo, não só emancipatória, mas que garanta o pleno desenvolvimento da potência de vida que existe em cada um, né? E que a gente possa conviver e viver e estar em ambientes cada vez mais de paz. Eu acho que a paz é algo que eu busco, né? Por isso que eu falei que eu também trabalho com esses projetos que, de alguma forma, construam espaços de paz, não só nas relações familiares, mas nas nossas relações em todos os nossos espaços sociais. E da gente com a gente mesmo, né, João? Porque também tem isso. Exatamente. Né? Exato, com a gente mesmo. Isso. Olha só, a Mônica está aqui, ó. Mônica Hollenberg, parabéns, precisamos publicizar esse Obrigada, olhar tão Mônica. acolhedor. Realmente, Mônica, um olhar muito acolhedor aqui, até emocionado com a sua fala, ela é carregada de acolhimento. Agradecer Obrigada, muito a você, João. Daniela, foi Obrigada, sensacional, João. uma entrevista linda. Agradecer você que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar depois. Agradecer todos os comentários, muito bons os comentários. Pedir para você se inscrever no nosso canal, né, acionar o sininho, dar o joia e compartilhar aqui essa entrevista com a Daniela Macedo, que foi espetacular. Um grande abraço para todo mundo. A gente volta na semana que vem com mais um entrevistado ou entrevistada aqui no nosso O Direito Achado na Rua, pela TV 61. Muito obrigada, João. Obrigada, agradeço. Valeu, Daniela, eu que agradeço, foi muito bom.